Nós vamos estar falando essa noite sobre sacerdócio. E muitas vezes, quando nós falamos em sacerdote, talvez não seja a sua concepção, mas sempre que falava para mim sobre sacerdote, eu associava a vestes, a vestimentas, algo que estava distante de nós. Mas nós precisamos de entender que sacerdócio foi a maneira que Deus decidiu para se relacionar com o povo dele. Nós vamos falar aqui do chamado do Senhor para Israel para o sacerdócio e a fuga de Israel da responsabilidade desse sacerdócio. Irmãos, nós precisamos de entender que nós temos uma responsabilidade com Deus, que ela precisa de ser, nós precisamos de ter um posicionamento para buscar esse sacerdócio pela nossa vida e pagar o preço por ele. A salvação é de graça, mas o sacerdócio vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. Vamos ler aqui, no versículo 22, a seguir. Estas são as palavras, falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedras, deu a mim. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vós chegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e esse permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do nosso Senhor, nosso Deus, morreríamos. Por quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te, ouve tudo que o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirá tudo que te disser o Senhor. Ouviremos e cumpriremos. Olha para mim aqui. Quando eu falo de responsabilidade, quando o Senhor se manifesta a Israel no monte, e Israel vê toda aquela glória de Deus no monte, Deus tinha avisado: ninguém toque no monte, porque se tocar vai perecer. Quando o povo viu toda a glória, toda a manifestação de Deus, ao invés de eles serem atraídos pela glória, pela santidade de Deus, eles preferiram fugir dessa responsabilidade de andar num posicionamento para permanecer diante desse Deus. E qual que é a proposta deles? Moisés, faz o seguinte: não vamos correr risco não. Fala você com Deus, você ouça Deus e nos diga o que Deus está dizendo. E o que Deus te disser, nós vamos ouvir. Irmãos, isso muitas vezes lembra a minha vida, talvez lembre a sua vida. Ao invés de buscarmos um posicionamento sacerdotal diante de Deus, para ouvirmos diretamente de Deus o que Deus tem para a nossa vida, nós queremos terceirizar essa responsabilidade de relacionar com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, glória a Deus pela liderança que nós temos, pelo seu discipulador, mas você precisa de entender que você precisa ouvir Deus. Ainda que você ouça Deus através de uma palavra, através de uma profecia, mas é totalmente diferente quando Deus fala com você pessoalmente. Irmãos, aquilo que nós temos de experiência pessoal com Deus é que nos sustenta diante das adversidades. Eu gosto muito de um exemplo, e eu gosto sempre de aplicar ele, e eu vou compartilhar com vocês. Márcio, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Aqui hoje tem água da oferta e da palavra, entendeu? As duas é minha. Veja bem, diz que teve uma tempestade muito forte num país. Um vento muito forte. E só caíram as árvores grandes. E uma pessoa que estava visitando aquela região falou: mas interessante, por que as árvores grandes caíram
e as pequenas permaneceram de pé. Ele falou, é simples, porque na nossa região aqui, a terra é muito superficial, e logo abaixo é uma camada de rocha, então as árvores não conseguem penetrar suas raízes. E quando vem a tempestade, como elas não têm raízes profundas, ela cai. A árvore pequena suporta, porque as suas raízes estão na superfície e ela tem uma estrutura pequena. Qual que é a lição que nós tiramos para isso nessa noite? O que derruba o cristão não é a tempestade, é a falta de raízes profundas. O que é a raiz profunda? O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Irmãos, glória a Deus pela experiência dos nossos irmãos, mas nós precisamos de decidir ter a nossa experiência, nós não podemos terceirizar isso. Israel decidiu terceirizar isso. Olha o que Deus fala para Moisés. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: Deus é onipresente, Ele é onisciente, e Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando o povo fala, quando eu falo, quando você fala, Deus tem conhecimento de todas as coisas. E muitas vezes nós temos temor que os outros fiquem sabendo, mas nós precisamos de ter temor que Deus está consciente da motivação do nosso coração. Versículo 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera, olha só para você o que o Senhor fala assim, ó, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que o bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos, você concorda que na linguagem de hoje Deus está falando assim, só lamento? Que eles perderam a oportunidade de ter um relacionamento comigo e toda a sua descendência. Querido, deixa eu te falar para você, nós temos que ter uma decisão pessoal de edificação do nosso sacerdócio e atrair o nosso sacerdócio, manifesta ele dentro da nossa casa, para que os nossos filhos e a nossa geração entendam a necessidade e o privilégio de andar debaixo do relacionamento com Deus, andar debaixo de uma palavra de Deus, andar debaixo do entendimento de quem é o Senhor na nossa vida. O grande eu sou, o Deus mais que suficiente. Amém? Amém, irmãos? Tem que falar duas vezes. Vai e diz a eles: tomai as vossas tendas. O que o Senhor fala para Moisés? Moisés, fala para eles pegar a tenda deles e vazar. Não precisa de ficar aqui. Tu, porém, fica aqui comigo, e eu te darei todos os mandamentos, e estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu darei para possuí-la. Cuidarei de fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Eu dou graças a Deus, espero que você entenda o que eu vou falar, por algumas coisas que aconteceram nos últimos anos no nosso país, que acabou com aqueles shows gospel, onde as pessoas pagavam para ver o outro ministrando, ou digamos assim, eu vou lá assistir o show de fulano, que eu vou receber aquilo que ele tem. É mais ou menos a mesma coisa que Israel estava fazendo aqui. Fala, não, Moisés anda em santidade, Arão anda em santidade, vai para o monte, ouve Deus, tem experiência com Deus, e eu vou pagar para receber isso, eu vou ficar aqui de boa, né? Como algumas pessoas, eu creio na transferência de unção, mas as pessoas querem que seja transferido algo que alguém conquistou com Deus. Interessante que Israel se satisfazia de ficar nas pontas dos pés e ver Moisés lá na tenda, Deus falando audivelmente com eles se satisfaziam com isso, de contemplar, mas não se preocupavam em experimentar aquilo que Moisés estava vivendo. Irmãos, tem uma diferença muito grande entre contemplação e experimentação. E tinha uma pessoa que era espertinha,
fala que quando Moisés saía da tenda, Josué continuava lá. Deixa eu te falar para você, o nosso sacerdócio precisa ser uma determinação na nossa vida. E vou repetir novamente, vai nos custar muito. Vai nos custar muito. Só que o privilégio desse entendimento, de vivenciar as experiências com Deus, elas valem qualquer preço. Então, o reino de sacerdote é um entendimento que Deus quer uma nação onde todos se relacionam com Ele. Onde não importa quem é a pessoa ou a função que ela ocupa dentro de um ministério, mas todos estão cheios da presença de Deus. Todos entendem a sua autoridade diante de Deus, o seu legado, a sua herança em Deus. Quando a gente vai ministrar, acontece de tudo, né? Hoje, todos os arquivos meus ficam no Google Keep. Na hora que eu cheguei aqui na igreja, que eu fui abrir o Google Keep, o iCloud falou assim, você não tem permissão para acessar esse arquivo. Então nós tivemos que fazer uns improvisos aqui. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Números 18, versículo 20. Enquanto você abre Números 18, 20, tem um livro muito interessante, chama Fator Melquisedeque. Você consegue comprar ele no sebo por um preço muito barato na internet. E o Fator Melquisedeque, o escritor desse livro, ele foi muito feliz que ele dá vários exemplos da manifestação de Jesus em várias nações. E através desse livro você vai ampliar seu entendimento do esforço, vamos falar assim, o esforço de Deus para se manifestar às diferentes culturas da terra e se fazer presente em busca de um relacionamento. Tá? Um livro que vai ser interessante você ler. Números 18, verso 20. Disse ainda o Senhor a Arão: Arão, irmão de Moisés, sacerdote, tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles. Nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a sua parte e a tua herança nos meios dos filhos de Israel. Olha para mim aqui. O que Deus está falando para Arão? Arão, diga aos levitas que dentre as tribos de Israel, todos terão a sua porção na herança. Moisés vai dividir a herança de cada uma das tribos. Mas vocês, os sacerdotes, não terão herança, porque eu sou a sua herança. Irmãos, aqui está algo interessante, e eu faço uma conta aqui. Quanto que cada tribo tinha que dizimar na tribo de Levi? Alguém me ajuda aí? Quanto que cada tribo deveria dizimar na tribo de Levi? 10%. Se são 12 tribos, você concorda que eles recebiam muito mais do que todas as outras tribos que tinham herança? Deus está falando para eles, olha, não é para vocês se preocupar, eu sou a sua herança, eu vou prover. Dentro de toda a rotina de sacrifícios, dentro do templo ou no tabernáculo, tinha a porção para que o sacerdote se servisse dela. Mas Deus queria um povo totalmente dependente dele e totalmente dedicado ao serviço do templo, em adoração. O que nós aprendemos nos nossos dias? Nos é confiado um sacerdócio. Dentro do nosso sacerdócio, Deus nos permite heranças naturais. Só que dentro desse sacerdote que o Senhor nos permite, nós entendemos que tudo que Ele nos confiou é dele. Entendeu o que eu estou te falando? Dentro do sacerdócio que nós vivemos hoje, na graça, tudo aquilo que Deus nos confia, todo o patrimônio que Deus te confia, toda a propriedade que Deus te confia, você olha para aquilo e o seu coração não se apega àquilo, porque aquilo é do Senhor. Você entende a mordomia. E outra,
Nós tivemos uma reunião alguns dias na célula lá em casa, e nós falamos de ansiedade. Uma pessoa falou para a gente que assim, com a cara mais boa: eu não tenho ansiedade. Mas como você não tem ansiedade? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. Quase que eu pedi ela para pôr a mão na minha cabeça, Márcio. Entendeu? Então, o nosso sacerdócio precisa de entender. Irmãos, veja bem. Qualquer um de nós que estamos aqui no salão, se você me der uma palavra e eu duvidar daquilo que você está falando, você vai ficar indignado comigo, concorda? Você vai ficar ofendido, Paulo. Como é que você está duvidando da minha palavra? Mas eu posso olhar para essa palavra aqui, ver o que Deus está falando e falar: não, mas eu preciso ficar ansioso para contribuir com aquilo que Deus vai fazer. Então Deus está falando para os levitas: vocês não vão se preocupar com nada, eu sou suficiente para a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender o nosso sacerdote de uma maneira seguinte: porque nós cantamos, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus, mas se ele não faz, a gente entra em pânico. Irmãos, eu creio e tenho certeza que tem coisas que Deus nos faz para nos mostrar que nós podemos depender dele, ainda que ele não esteja fazendo. Ficou confuso ou deu para entender? Ainda o que ele não faça, nós precisamos de aprender a depender dele. Tem um episódio, quando o Senhor chega para Gideão está colhendo rapidamente, com medo de toda a sua colheita ser tomada pelos inimigos. E o Senhor chega para ele e fala assim: homem valente. Parece que é incoerente, né? O Senhor fala isso: ó, o cara está ali todo amedrontado, e Deus chega e chama ele de homem valente. Não, irmãos, Deus não estava vendo o Gideão, que estava colhendo rapidamente para esconder daqueles que podiam roubar a sua colheita. Deus estava vendo um Gideão no futuro, depois de ter experiência, e ver Deus agir através da palavra dele, sem depender de um numeroso exército. E eu quero te ensinar com isso: a maneira de Deus nos tratar, não é que Ele não saiba quem nós somos, é que nós precisamos de entender quem nós somos em Deus. Ficou claro para você? O que Deus queria explicar para Gideão? Gideão, você precisa descobrir quem você é. Então, eu vou te dar uma palavra aqui de ânimo: homem forte e corajoso. O Senhor chega para Josué e fala: Josué, Moisés morreu, acabou. Agora, você que estava lá na porta da tenda, vai fazer esse povo possuir a terra que eu dei por herança. Josué, só não faça uma coisa: cuida de cumprir tudo que está escrito na lei. E não desvia, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. O sacerdócio desse homem estava tão definido, que quando Israel começou a amarelar, ele falou: opa, peraí, eu não sei o que vocês estão pensando em fazer, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, o nosso sacerdócio precisa ter esse entendimento. Não interessa o que está acontecendo à minha volta, ou o que os outros estão fazendo. Eu e minha casa, nós temos um alvo. Eu e minha casa, nós sabemos para onde vamos. Não se transfere intimidade. Concorda comigo? Intimidade não se transfere. Então, aquilo que eu quero de Deus, eu preciso decidir buscar Ele na intimidade. Irmãos, Deus é tão interessante, tão criativo, que cada um de nós aqui ele tem uma maneira de expressar e de falar. Você precisa entender a linguagem que Deus fala com você. Muitas vezes nós romantizamos muito o nosso relacionamento com Deus e achamos que toda vez Deus vai falar com a gente com a voz do Cid Moreira. Não é assim? Com a voz diferente. Não, irmãos, raramente Deus vai falar de uma maneira audível. Mas dentro do seu sacerdócio, tem uma maneira de Deus falar com você. Você precisa decidir por um sacerdócio. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Pedro 2,9, que é o versículo tema desses estudos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9.
Quando você fica com sua Bíblia aberta aí, deixa eu fazer um comentário com você aqui. Os turnos do sumo sacerdote do tabernáculo era dividido em 24 turnos de 15 dias. E o sacerdote que ministrava no tabernáculo, ele era tirado por sorteio. Quando o anjo falou com Zacarias, você vai ver lá que fala que ele é da família de Abias, e ele caiu para ele o 8º turno. Então, cada sacerdote tinha um turno de 15 dias. E esses 15 dias ele ficava ali ministrando diante do Senhor. E quando ele adentrava o Santo dos Santos, se ele tivesse em pecado, o Senhor tirava a vida dele. Certo? Então é o seguinte, na velha aliança, Deus agia dessa maneira. Na graça, muitos de nós estamos brincando de sacerdócio, porque Deus não age da mesma maneira. Mas não adianta a gente se enganar, porque Gálatas 6, até alguém leu aqui no último domingo, né? Que de Deus não se zomba. Tudo que aquilo que nós semearmos, nós vamos ter que colher. A nossa vida espiritual, ela é interessante. Você não é obrigado a semear, mas você é obrigado a colher. Tudo aquilo que você semeia, você é obrigado a colher. Então esse sacerdote que pegava o turno de 15 dias, não tinha aquele negócio, eu vou me preparar não, ele tinha que estar pronto. Porque caiu o turno para ele, ele ia ter que ministrar diante de Deus. Querido, deixa eu te falar para você, o nosso sacerdócio, ele não é um turno de 15 dias. Nosso sacerdócio, ele é ininterrupto até a vinda de Jesus. E o nosso sacerdócio é um caminho sem volta. A partir do momento que você decidiu por Jesus, é um caminho sem volta, é um caminho de conversão, de crescimento, de maturidade, e ir avançando para Jesus dia após dia. Irmãos, por que muita gente retrocede na fé? Porque em algum momento deixou de crescer. Porque em algum momento deixou de buscar aquilo que inicialmente na sua fé ele tinha sede e desejo por Deus. Irmãos, nós vivemos uma vida muito corrida, muita informação, muito agitada. Tem uma turma aqui que é da minha geração, né? Eu acho que tem só eu e o Manel parece hoje, né? O Márcio também está nessa turma aí, né? Mas parece que alguns anos atrás, a gente tinha tempo para poder assistir sessão da tarde, vale a pena ver de novo, ficar à toa mais um tempo, não sei. Hoje a gente não tem tempo para mais nada. Se nós não decidirmos, irmãos, por estabelecer horários e, ter uma disciplina para buscarmos a Deus, quando nós percebemos, o nosso sacerdócio ficou em segundo plano, terceiro plano, e até esquecemos dele. Nós precisamos de ter uma vida disciplinada para buscar esse Deus. Vamos ler aqui, depois a gente continua esse comentário. Aqui em 1 Pedro, nós vamos ler esse versículo aqui, porque o sacerdócio ele não ficou lá no Velho Testamento. Na verdade, o sacerdócio aqui ele já se manifestou para a igreja, não agora através da figura de Melquisedeque, mas o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Agora o sacerdote não é aquele que precisa entrar diante do Santo dos Santos correndo um risco de vida. Não é aquele sacerdote que precisa primeiro, antes de entrar no sangue dos santos, ele precisa sacrificar um cordeiro, primeiro pelos seus pecados, depois pelo povo. Agora, a referência sacerdotal para nós é aquele que vive para sempre. Então vamos ler lá. Porém vós sois geração eleita. Quem que Pedro está falando aqui, irmãos? Quem que Pedro está falando aqui, irmãos? Fala assim, vamos falar forte assim, comigo. Estou muito tímido, a minha cara está muito feia. Vamos falar forte, fala comigo. Irmãos, deixa eu dar uma dica para você. Quando você olha para a palavra de Deus, isso aqui, a Bíblia está dividida em Novo e Velho Testamento, concorda comigo? Testamento é herança. É herança. Enquanto tem um testamento, ele está fechado, você não tem conhecimento dele, você jamais vai herdar.
Mas depois que você tem conhecimento do testamento, fala que isso aqui é meu, você vai herdar. Quantos entendeu? O testador, quem avaliou esse testamento aqui, morreu. Então ele deixou isso como herança. Ele ressuscitou. Essa é uma herança nossa. Então quando eu olho para essa palavra aqui e pego uma confissão de fé, eu sou uma nação, um povo eleito. Irmãos, nós não podemos concordar com nada menor do que a Bíblia já declarou que é nossa herança. E esse sacerdócio que nós estamos falando aqui, nós vamos viver aqui na terra, mas ele também vai valer para 1000 anos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o nosso sacerdócio tem um propósito. Qual que é o propósito? Proclamar as grandezas de Deus. Deixa eu te falar para você. Quando o Senhor manda Moisés fazer o tabernáculo, ele faz figuras daquilo que tem lá no céu. O candelabro, o peso dos pães da propiciação, o santo dos santos, tudo como figura, o altar do sacrifício. Por que Deus coloca figuras? Porque com imaturos você associa a figura com a pessoa. Quando você tem o primeiro filho, a gente fica assim, papai, e mamãe. O que ele fala primeiro? Mamãe, né? Sempre assim. Então se associa a figura com a pessoa para que o imaturo entenda algo. Agora, nós que somos maduros, porque Jesus Cristo veio para esse povo, Jesus para eles era algo impensável, eles não entendiam quem era, não podiam conceber nem quem seria Jesus, nem como seria o seu sacerdócio. Agora para nós isso é uma realidade. Jesus veio, cumpriu o seu sacerdócio, a palavra dele revela todo esse sacerdócio para nós, e ele está falando, olha, o sacerdócio de vocês tem um propósito. Por que eu estou te falando isso? A nossa Jerusalém é a Trindade. Amém? Então o povo dessa cidade precisa de olhar para a minha vida e para a sua vida e ter referência. O povo dessa cidade precisa de olhar para o nosso casamento e ter uma referência do sacerdócio, do nosso sacerdócio no casamento. O povo dessa cidade precisa de olhar para a nossa vida e buscar e achar referência. Quando Paulo fala assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é uma grande sacada, né? Paulo teve uma grande sacada, mas você concorda que os outros apóstolos poderiam ter falado isso? Porque a nossa função é refletir Jesus? Irmãos, o nosso chamado sacerdotal, o propósito dele é manifestar quem é Jesus para que essa geração creia. Nós temos uma responsabilidade com essa geração. Irmãos, você precisa entender o seguinte, essa geração está preocupada para onde o mundo está indo. E nós somos a resposta e Jesus é a esperança para essa geração. Se eles não olhar para a igreja de Jesus e ver a esperança, entender o sacerdócio, entender que nós estamos voltando, nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para o céu porque o nosso sacerdócio vai nos conduzir para lá. Amém? Quando Deus fala para Israel, eu sou a sua herança, ele está falando para Israel, ele está falando também para a igreja de Jesus, casa de adoração, eu sou a sua herança. Tudo que vocês estão caminhando, tudo aquilo que vocês estão buscando, vocês vão herdar em mim. Quantos quer isso para a sua vida? Tem certeza que você quer isso para a sua vida? Irmãos, porque tudo aquilo que nós queremos, nós perseguimos com todas as nossas forças. Tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós estabelecemos como prioridade. Eu gosto muito quando eu olho para o sacerdócio de Noé. Eu não sei se você já analisou por essa ótica. Noé gastou 120 anos da sua vida construindo uma arca. E ele conseguiu envolver toda a sua família nesse projeto.
Irmãos, não foi 1 ano, 2 anos, foram 120 anos. Esses meninos comprados com o pai dele num propósito gigantesco de construir um navio jamais construído na história. Um povo que Deus capacitou como engenheiro, como arquiteto, como carpinteiro, Deus capacitou com todas as coisas, mas eles tiveram que trabalhar duro 120 anos. E Noé conseguiu envolver os filhos dele nessa missão. O sacerdócio desse homem é muito interessante, porque muitos estão frequentando as igrejas, não têm conseguido envolver os seus filhos no sacerdócio deles aqui em Trindade. Irmãos, a nossa prioridade sacerdotal é aqueles que Deus tem nos confiado. Sabe, as pessoas que eu vou precisar prestar conta diante de Deus do meu sacerdócio, a Jane, o Michel e a Vitória, quando estiverem solteiros, espero que casem logo. Mas nós vamos prestar conta do nosso sacerdócio, aquilo que Deus tem nos confiado. Deixa eu te falar para você, o que Deus tem te confiado? Até a palavra que você recebe aqui, Deus tem te confiado. E você precisa entender que dentro do seu sacerdócio, você precisa multiplicar ela para muitos outros. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6. João está escrevendo aqui o seguinte, ó: e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quando o autor de Hebreus fala de Melquisedeque, ele fala que esse Melquisedeque, rei de Salém, ele não teve início nem fim de dias. Ele era rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque, ele vivia no meio de um povo pagão que cultuava vários deuses. Mas o autor de Hebreus fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Qual lição nós tiramos de Melquisedeque para nós? Mesmo dentro de uma geração ímpia, mesmo dentro de uma geração como a de Noé, mesmo dentro de uma geração como a de Sodoma e Gomorra, é possível alguém ser sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, esse homem, ninguém pregou para ele, de alguma maneira ele conheceu a Deus e decidiu andar num nível de relacionamento com Deus que ele era reconhecido por Deus como sacerdote. E Abraão, que tinha a promessa, foi lá e dizimou na vida desse homem. E esse homem abençoou Abraão, um pagão, um gentio, mas que de alguma maneira entendeu Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala que a natureza proclama a sua glória, e o firmamento a obra da sua mão. Até sem alguém pregar, é possível que a pessoa conheça Deus, através da sua criação. Esse homem conheceu Deus e era sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu te falar, nós não temos desculpa para não entender o nosso sacerdócio e não viver o melhor de Deus para a nossa vida. Quando, uns anos atrás, em 82, eu fui para servir o exército em Cristalina. Naquela época eu já tinha um tempo que eu fumava e bebia. Eu comecei a fumar muito cedo e beber cedo também. Só que eu fui para o quartel e eu estava decidido que eu queria ficar lá. Quando a gente começou a correr, o fôlego já não estava legal, por causa da bebida. Mas eu precisava de cumprir pelo menos o tempo mínimo para que eu não fosse desclassificado.
E eu tive assim, um relacionamento com um oficial, e eu admirava muito ele, a postura dele. Quando ia correr, o que eu fazia? Eu corria perto dele para que eu me inspirasse naquilo que ele estava fazendo, e com o passar do tempo, eu conseguia adquirir uma resistência, e eu não tinha mais dificuldade para cumprir as minhas metas. O que eu quero te falar com isso? Se você está tendo dificuldade no seu sacerdócio, bola com alguém que está rompendo em Deus. Aproxima de alguém que está rompendo em Deus. Porque se você aproximar de uma pessoa que tem mais de Deus, você vai querer mais de Deus. Se você andar com pessoa que não quer nada com Deus, você vai ser influenciado por ele. Deixa eu te falar uma experiência minha com o pastor Bonair, que eu já falei ela várias vezes, eu vou falar para você. Quem conhece o pastor Bonair sabe que ele é muito prático. Né? Mas, coisa muito rápida. Eu cheguei aqui muito carente. Você tem quantos anos, Eliseu? Eu cheguei aqui há 18 anos. O pastor Luciano estava nos dias da luz do Eliseu. E eu cheguei aqui muito carente. Eu queria atenção e ele não me dava atenção. E um dia eu fui até ele para poder falar para ele que chega. Não queria mais caminhar com ele. Emburrei. E eu cheguei, ele estava no telefone e ele continuou no telefone. E eu ali querendo falar com ele, eu agoniado, para ele desligar o telefone. Eu falava para ele: ó, pastor, tá certo, não, vamos embora. Só que, Márcio, eu tinha feito uma oração uns dias atrás. Eu falei: Senhor, eu quero tudo que esse homem tem. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a caminhar perto dele, eu vi coerência no que ele falava e no que ele fazia. E eu não tinha essa coerência no que eu falava e no que eu fazia. Enquanto ele estava no telefone, o Espírito Santo falou para mim assim: ó, mas você não queria o que ele tem? Aí a cara queimou, né? Peguei, ele terminou, desligou o telefone. O que você queria falar comigo? Eu falei: não, vim aqui só te ver. Estou indo embora. E nunca mais reclamei. Deixa eu te falar para você, não tenta adaptar as pessoas, não. Caminha com o seu líder da maneira que ele é, buscando o que ele tem de Deus. E precisa ser uma decisão. Irmãos, deixa eu te falar, não é quem dá o tapinha nas suas costas que é seu amigo, não. Aquele que te põe o dedo no seu nariz é quem verdadeiramente te ama. Se nós queremos desenvolver um sacerdócio, nós precisamos de aprender a prestar conta e expor as nossas nudez. Irmãos, essa geração nossa, qualquer coisa desbloqueia, qualquer coisa exclui. Porque não quer resolver conflitos, porque não é prioridade crescer em Deus. Alguns anos atrás, nós fizemos um congresso no Nordeste, chamava Filhos Maduros. O pastor Bonair, aconteceu um imprevisto, ele não foi. As pessoas tiveram que comportar como filhos maduros. Hoje Deus está levando ele para as nações, a igreja vai ter que comportar como filhos maduros. Deixa eu te falar, Deus não confia nada em imaturos. Se você não crescer no seu sacerdócio, Deus não vai te confiar os segredos dele. Não sei se é só eu que faço isso, faz aquela oração com chantagem diante de Deus. Você sabe qual que é essa oração, mas eu vou te explicar. Por exemplo, quando aproximou o segundo turno, eu falei: Senhor, não é possível que a mentira vai vencer a verdade. Não adiantou. Né? Seja feita a sua vontade. E muitas vezes a gente quer convencer Deus. Eu falo assim: Senhor, mas o Senhor prometeu para mim que ia me revelar o segredo da sua palavra. Prometeu, e ele não cumpriu porque eu não busquei com a intensidade que precisa buscar para conhecer o segredo da palavra dele. E ainda que ele revele, passando toda a eternidade, eu não vou conhecer o segredo da palavra dele por completo. Mas deixa eu te falar, você não confia a seus filhos imaturos coisas de responsabilidade. O nosso sacerdócio precisa de entrar num lugar de maturidade, para que Deus nos confie o segredo do coração dele, para que Deus nos confie almas, porque se Deus nos confia a alma, a nossa maturidade sacerdotal precisa levar a cuidar bem dessas pessoas. Eu não quero que você responda, mas eu quero que você avalie. Você já pediu almas para Deus alguma vez na sua vida? O
que que você tem para transferir para essas pessoas que vai levar elas a conhecer Jesus mais e mais? Irmãos, nós vivemos dentro do entendimento que nós precisamos de ser um reino de sacerdotes. Sacerdote gera sacerdote. Dentro da minha casa tem o meu sacerdócio e tem o sacerdócio da Jane que coopera comigo na edificação de uma casa. A sua casa precisa reconhecer em você o seu sacerdócio. Irmãos, quem precisa, não que seja uma competição, quem precisa de conhecer mais a palavra dentro da sua casa, precisa de ser você, o homem de Deus. Quem que tem que ter uma palavra de Deus para a sua casa, precisa de ser você. Não que a sua esposa tenha que ser anulada, mas você tem que ter uma posição sacerdotal dentro da sua casa. Já está em Apocalipse mesmo? Vamos para o capítulo 5. No versículo 10. Ele diz novamente, ele vai repetir a mesma coisa que Pedro falou, só que acrescenta algo aqui. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Então, sempre o nosso sacerdócio é para Ele, para a glória a Deus. E assim reinarão aonde? Sobre a terra. Deus está nos confiando um lugar de governo. A palavra diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Querido, quando Jesus manifesta na terra, foi para tomar de volta essa terra e transferir a autoridade para nós. O nosso sacerdócio nos leva a reinar sobre a terra. Irmãos, nós não vamos reinar e nem governar pelo Palácio do Planalto, nós vamos governar aqui no mundo espiritual, é aqui que a igreja governa. E se nós não tivermos sacerdócio, irmãos, nós não vamos governar aqui. Mas sempre entendendo que mesmo estando governando, sempre vai ser feito a sua vontade. Vamos lá para o finalzinho agora, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por um período de 1000 anos. Deixa eu te falar um negócio para você. Quando nós desejamos algo, nós fazemos planos, nos programamos para isso, nos capacitamos para isso, e gastamos toda a nossa energia nesses planos que nós queremos conquistar. Eu estou te falando de coisas naturais. E interessante que, por exemplo, eu já empreendi muito, já quebrei algumas vezes, mas a gente nunca espera estar pronto para empreender naquilo que a gente quer conquistar de coisas naturais. Você não estava pronto para casar, mas você casou. Você não estava pronto para dirigir, mas você pegou um carro e dirigiu. Então, a maioria das coisas que a gente faz, a gente nunca estava pronto. Mas para o nosso sacerdócio, nós queremos sempre estar pronto, e nós nunca vamos estar pronto. Só de um dia eu entender um negócio, que o processo de conversão, da minha conversão, ele começou, mas ele só vai terminar lá no céu. Então, independente de estar pronto ou não, o meu sacerdócio precisa de avançar em Deus. Porque Deus não vai esperar eu ficar pronto. Nosso sacerdócio é a mesma coisa de trocar o pneu do carro com ele andando. Não dá tempo, tem que ir em frente. E como eu falei no começo aqui, não tem volta.
Então, muitas vezes todo mundo acha que todos vão reinar. Irmãos, não é bem assim. Existe uma confiança, uma conquista, né? Vamos repetir de novo. A salvação, ela é de graça, mas o reino, o nosso sacerdócio, vai nos custar tudo. Você concorda que Deus é justo? Temos que concordar que Deus é justo. Então não vai confiar algo a mais, o mesmo nível de confiança para quem buscou Ele de uma maneira e para quem simplesmente deixou a vida levar. Querido, deixa eu te falar para você, não interessa o tempo que você tem de banco de igreja, mas interessa o tempo que você tem de intimidade com Deus. Irmãos, muitas vezes, a nossa avaliação do que Deus espera de nós, o que nós achamos que somos, está muito longe. É um pensamento meu, você pode talvez não concordar, mas tem muita gente que pode ser surpreendido em breve com a vinda de Jesus, por achar que está apto a uma condição e na verdade não está. Porque está levando o seu sacerdócio numa ótica natural, sobre a sua ótica, e não dentro da ótica de Deus. Olha como Deus cobrava do sacerdócio levítico e como Deus exigiu de Jesus o seu sacerdócio. Deixa eu te falar um negócio para você. Você concorda que Jesus não pecou? Todos nós concordamos com isso. Não pecou e não errou. Deixa eu te falar, a nossa aprovação precisa de ser nesse nível. Você não pode conduzir a sua vida, nós estamos falando de vida e sacerdócio, de maneira despretensiosa, sem planejamento, sem alvo. Quando Paulo associa a vida cristã a um atleta, ele fala, olha, esses caras renunciam a tudo para conquistar uma coroa terrena, que na época era só um adorno, né? Esses caras gastam a sua vida. Eu não sei se você já observou, mas um atleta muitas vezes prepara desde a infância para uma competição e talvez participa de uma única Olimpíada e nunca mais participa de nada. Quem lembra da Daiane Hipólito? Né? Durante o auge dela, todo mundo conhecia. Hoje, essa geração talvez não sabe nem quem era essa menina. Ela gastou a sua vida por algo natural. Aí Paulo falou, olha, esses caras gastam a sua vida, muda a sua alimentação, abandona a sua vida social e treinam intensamente para um único objetivo. Ora, irmãos, nós corremos para um prêmio, uma herança, e ela é eterna. Então nós não podemos fazer isso de maneira despretensiosa, sem planejamento. Aonde eu comecei em 2020, deixa eu te falar, você percebeu que nós não fazemos campanha projetando 2023. Mas não quer dizer que você não pode fazer um projeto para 2023. Não, 2023 eu entrei num nível de intimidade em Deus, mas eu vou chegar no final. Temos que ter planejamento daquilo que nós queremos em Deus. Se você faz parte de uma célula, você tem que entender, não, no final do ano, meu sacerdócio vai me levar a começar a minha célula. Querido, crescer e multiplicar é o nosso DNA. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de crescer e multiplicar. Porque não é uma, como é que eu vou falar? Falando, né? Não é uma sugestão, é um mandamento, é crescer e multiplicar tudo que nós vamos fazer. Precisa ter crescimento, precisa ter multiplicação. Vou fazer uma pergunta aqui bem idiota, tá? Ninguém me responda com maneira idiota. Se avaliasse o seu caminhar com Jesus como se fosse a sua vida profissional, você ganharia as contas ou você seria promovido? Da maneira que você conduz a sua vida com Deus, se fosse a vida profissional, você mereceria uma promoção
ou você precisaria ser demitido? Quando nós entendemos nosso sacerdócio, irmãos, nós não trocamos coisas pelo aquilo que Deus é nas nossas vidas. Ainda que você tenha todos os compromissos, ainda que você tenha todas as suas responsabilidades, você seja eficiente naquilo que você desenvolve secularmente, mas o seu sacerdócio não pode estar em segundo plano. Nós não podemos negociar aquilo que Deus tem para nós. A referência não é mais a casa de Levi. A referência agora é o descendente de Judá. A referência agora é Jesus. Esse é o padrão sacerdotal para a nossa vida. E Trindade precisa de olhar para nós, não para uma fachada, mas olhar para pessoas. Porque a fachada pode estar escrito reino de sacerdote constantemente, mas se não ver essa autoridade na nossa vida, o que está escrito não tem valor. Está entendendo o que eu estou falando? Esse lugar, Deus deu uma identidade. Não foi uma criação do nosso pastorismo, foi uma identidade que Deus confiou. Quando você vem para esse lugar, você precisa buscar esse manto para a sua vida, você precisa buscar essa veste para a sua vida. Deixa eu fazer uma explicação aqui, e quero que você me entenda. Se nós pesquisarmos aqui, muitos que caminham hoje juntos aqui, alguns vieram de outras denominações, outras igrejas. Mas quando você chega aqui, você precisa de entender que Deus tem uma palavra para esse lugar. E diante da palavra que Deus tem para esse lugar, você precisa de tirar todas as vestes que você tem. E você caminhou com ela durante muito tempo. E vestir vestes novas, diante daquilo que Deus confiou. Para que você funcione dentro do que Deus confiou nessa casa. Porque se você não entender isso, você não vai funcionar. Porque as vestes que eu trouxe de onde eu vim, eu precisei de tirar elas. Porque quando eu sentava no banco, eu ficava observando, mas aqui não é assim, aqui não é assado. Até que eu entendi, peraí, não, aqui tem uma identidade, eu preciso de entender isso e viver isso. Então, se você tem uma convicção que Deus te trouxe para esse lugar, decida por crescer no seu sacerdócio. Irmãos, é você que tem que entender isso, é você que tem que buscar isso, porque o Espírito Santo está aí para te servir nisso, para te ajudar a crescer nisso.